Olá, meu nome é Adam e essa é a minha história. Bem, de como eu cheguei aqui, nesse lugar. Nós morávamos em um pequeno vilarejo. Eu e o meu irmão, Ryan. Por mais que não tivéssemos pais, conhecíamos muito bem a todos. Poderíamos dizer que tínhamos várias mães e vários pais ali. Era de costume todos os fins de tarde sentarmos ao redor de uma fogueira, ouvirmos músicas, cantarmos, contarmos piadas. Eram de fato momentos preciosos. Mas naquela sexta-feira à noite, as coisas começaram a mudar. Estava escurecendo e todos começamos a levantar, a ir para as nossas casas. Ryan já tinha ido, mas naquela tarde, naquele fim de tarde, eu queria ficar mais um pouco. O vento fresco, o som dos grilos e dos sapos. Aquilo era tão acalmante. O fogo se apagou. Estava tudo tão escuro. E eu finalmente decidi me levantar e ir para casa. Mas assim que me levantei, eu percebi algo muito estranho. Uma luz. Sim, uma luz no meio da selva. Eu comecei a me perguntar: o que é isso? Um poste? Não faz sentido. Será que a floresta está pegando fogo? Não, também não é isso. Não teria lógica. Então, o que é aquilo? Eu não conseguia parar de me perguntar. Chegando em casa, eu não conseguia parar de pensar naquilo. Me debrucei sobre a janela e fiquei até bem tarde, observando aquela luz e pensando de onde ela vem, porque nunca a vi antes. Os dias se passaram e todas as noites era a mesma coisa. Eu sempre estava observando. Eu tinha um forte desejo, uma vontade de ir até lá e descobrir a sua origem. Você deve estar se perguntando: por que eu não falei com ninguém ou por que eu não fui até lá? Bem, se eu dissesse, ninguém iria acreditar, acredito eu. E eu fui até lá. Mas nada estava fora do lugar. Não tinha lógica. E por isso que me fascinava. O meu desejo e a minha curiosidade só foram aumentando cada vez mais. Logo tinha se passado um ano. E logo mais de um ano. E eu continuava todas as noites a observar aquela mesma luz e me fazendo sempre as mesmas perguntas. E então, finalmente chegou o dia. O dia em que a minha curiosidade foi maior do que o meu medo. Eu estava decidido a ir naquela mesma noite. Me certifiquei de que Ryan estava dormindo. Me aprontei, peguei algo para marcar o caminho. Eu não queria ficar perdido naquela floresta. Peguei uma pequena lanterna e algo para comer. Me certifiquei de que ninguém estava vendo eu sair dali. E então comecei a subir a montanha. Estava muito frio. Estava ventando muito. Aqueles sons eram muito assustadores. Era completamente escuro. Eu sabia que se eu gritasse, ninguém me ajudaria. Mas eu já estava ali. Eu não poderia parar. Eu continuei andando. 10, 20, 40 minutos. A luz estava muito distante, mas em todo o caminho eu podia ver feixes dela, entre as galhas das árvores. Eu sabia que estava me aproximando. Estou cansado e com muito frio, mas eu não posso desistir. Eu estava quase lá. Era só mais alguns passos. Se eu estendesse a mão e empurrasse aquela galha, eu conseguiria finalmente descobrir a origem daquela luz. Mas então, uma dor de cabeça enorme tomou conta de mim. Foi tão forte que eu caí de joelhos e pressionei as mãos sobre a cabeça. Eu acabei apagando ali mesmo. Quando abri os meus olhos, eu estava cercado de pessoas. O que aconteceu com você? Encontramos você jogado na frente da sua casa. Estávamos preocupados, você não acordava de maneira alguma. O que aconteceu? Como eu vim parar aqui? Não entendemos a pergunta. Eu percebi que eles não sabiam do que eu estava falando. Na verdade, nem eu estava entendendo. Como eu vim parar aqui? Eu tive que inventar uma desculpa. Bem, eu não estava me sentindo bem
Durante a noite, fui tomar um ar e devo ter apagado. Foi só isso. Deve ser o cansaço do dia a dia. Não é nada demais. Sim, deve ter sido, mas é bom cuidar da sua alimentação. O Ryan precisa de você. Eu sei. Eu agradeço de verdade a preocupação. Eu vou indo. Tudo bem? De verdade, muito obrigado. Qualquer coisa, nós estamos aqui. Sim, eu sei, muito obrigado, de verdade. Eu voltei para casa naquele dia. E como eu já tinha ido uma vez, com certeza eu teria coragem de ir de novo. Estava determinado. Naquele mesmo dia, assim que escurecesse, eu iria voltar àquela floresta. Eu definitivamente iria descobrir a origem daquela luz. Mas assim que escureceu e eu olhei para lá, ela não estava. Passou-se um dia, 2 dias e nada. Eu confesso, nos primeiros dias foi difícil de aceitar. Todas as noites eu estava lá, observando na esperança de ver a luz novamente. Mas ainda assim, era inútil. Nos primeiros dias eu estava desesperado, mas após uma semana eu comecei a me acostumar com aquilo. Eu não saberia, nunca, de onde ela veio ou o que ela era. Isso era a coisa mais ruim que me aconteceria. O pior estava por vir.